Oi, hoje eu tô aqui com a Marcela Pessoa, que fez essa maquiagem mais linda, uma maquiagem noiva delicada. E ela vai contar aí um pouquinho pra vocês da proposta que ela trouxe. Oi, hoje eu trouxe uma maquiagem pra ela, uma noiva de dia, mas também pode ser uma proposta à noite. Só pesar mais um pouquinho, caso não goste muito de brilho, só tirar um pouquinho do brilho, dá pra super adaptar ela e super usar. E eu vou deixar o Instagram da Marcela aqui embaixo, as redes sociais, pra que vocês vão lá, acompanhem o trabalho. Marcela, você já viu apareceu no canal? Não, mas já foi sua modelo pra Ela fora já de foi meu curso. modelo de curso e tudo no mundo. Hoje é maquiadora, linda e maravilhosa. Então o contato dela vai estar aqui embaixo, todas as redes sociais e assistir aí. Eu vou iniciar com esse da Make More hidratante. Eu aplico com a mão mesmo, aplico em todo o rosto, porque às vezes o primer não pega em todo o rosto, mas o hidratante vai pegar e vai ter uma base para receber a nossa base mesmo. Eu vou logo aplicando o hidratante porque a pele dela já estava limpa. O primer que eu vou usar é esse Blur da L'Oreal. Também aplico ele com a mão. Eu aplico ele em toda a zona T. Também aplico abaixo dos olhos. Ele é um primer ótimo tanto para pele jovem, pele madura, quem tem bastante poros, espinhas. Ele é bem assim completo. Eu gosto dele para todas as peles, digamos assim. A base que eu vou usar é essa da Suellen. Eu gosto muito dessa base, tanto da cobertura quanto da durabilidade dela na pele. Eu aplico ela dando batidinhas, toda a pele dela. Eu geralmente uso um tom mais escuro do que a pele, pra quando vir com o corretivo, com tudo não dar uma estourada, ficar tudo no tom. A cobertura dela é ótima. Eu desço só um pouquinho a base, bem pouco mesmo. O corretivo que eu vou usar é essa camuflagem da Maquier, na cor Vanilla. Quando eu vou aplicar ele, eu uso diluidor, porque esse corretivo é um corretivo mais grossinho, assim, com o tempo ele vai ficando seco, então eu sempre uso com diluidor. Essas marcações que eu faço, eu venho até aqui do nariz dela pra dar o aspecto de afinar mesmo, porque se eu chego só até aqui, vai ficar, olha, a diferença. Então eu também subo pro nariz. Ele é amareladinho, eu uso ele por enquanto só pra camuflar mesmo. Depois que eu vou vir com outro de iluminação, passo aqui também pra quando vir o contorno ele ficar mais realçadinho. Eu vou esfumar esse corretivo com batidinhas. Eu começo ele aqui, ó, entre a linha, entre o corretivo e a base, pra não ficar aquela marcação e nem a base subir demais e nem o corretivo descer. Só dando batidinhas nessa marcaçãozinha. Eu gosto de usar a mesma esponjinha da base pro corretivo para vir também um pouco de base já nesse corretivo, para não ficar aquela iluminação aqui bem claro e embaixo escuro, para misturar os dois. Eu vou vir com esse corretivo da Tarte para fazer realmente os pontos de iluminação. A cor que eu estou usando é a Fair, é a mais claro da Tarte. E eu venho só aqui nos cantinhos, só para iluminar mesmo. Um pouquinho aqui no arquinho do cupido, pontinho do nariz e aqui na testa. Eu aplico com o próprio aplicadorzinho do corretivo. Também esfumo dando batidinhas ele. E sem arrastar muito o produto, só dando batidinha mesmo. O pó translúcido que eu vou usar é esse da de Fada. Eu venho aplicando ele nas áreas que eu passei corretivo e eu dou uma acumuladazinha, pra não ficar sem... Porque eu vou vir passar o pó compacto pra varrer, mas também às vezes o pó compacto ele não atinge tanto essas áreas. Então eu dou uma acumuladazinha nessa parte que eu passei o corretivo e a camuflagem. O pó compacto que eu vou usar é esse, da Blossom. Com o pó compacto, aí eu já vou pegando todas as áreas do rosto dela. Não só a área que eu apliquei o corretivo e a camuflagem. Em todo o rosto dela eu venho com o pó compacto. O contorno que eu vou usar é esse da Vode. A cor que eu tô usando é a 06, eu uso ela para contorno. Ele é um pó compacto, mas essa cor eu uso ela para contorno de pele mais clarinha. O contorno eu venho trazendo ele de fora para dentro, para dar o degradê, para não ficar aquela mancha aqui. Eu sempre vou fazendo isso de fora para dentro, esses movimentos. Faço um pouquinho aqui embaixo
Também venho na testa, no contorninho da testa, bem pouquinho, para não ficar marcado. O blush que eu vou usar é dessa paletinha da Ruby Rose. Eu pego um pouco dos três e venho aplicando só na maçãzinha. Só aqui, pouquinho, para não ficar muito marcado, mas também para dar um aspectozinho de saúde e da pele dela mesmo. Porque quando a gente faz contorno, aí passa o pó, passa a base, dá aquela impressão que ela tá de base. E o blush vai dar essa impressão da pele realmente dela. O iluminador vamos passando aqui, acima de onde a gente passou o blush. Eu levo ele um pouquinho só para as têmporas, nesse ossinho mais alto. Levo só um pouquinho para as têmporas. Boto um pouquinho aqui na maçã também. Em cima do arquinho do cupido, onde a gente veio com corretivo e com camuflagem. No queixo, aqui na testa, com todo cuidado para não dar o aspecto de oleosidade. Mas fica muito bonito, mas tem que ter todo cuidado. Para finalizar a pele, eu venho com essa bruma. E ela fixa bastante. Todas as sombras, sobrancelha, tudo do olho eu vou usar essa paletinha da Morphe. E a sombra que eu vou iniciar para fazer a sobrancelha dela vai ser essa e essas duas aqui. Eu vou seguindo o desenho natural da sobrancelha de Natália. Não vou nem arquear demais, nem deixar mais grossa, só seguindo o desenho natural da sobrancelha dela. Eu começo pela pontinha e depois que eu vou indo para esse iniciozinho da sobrancelha. Quando eu vou para esse início, eu vou usar a sombra, só a sombrinha mais clara, para ficar um degradê e não ficar uma sobrancelha pesada. Depois de preencher, eu venho com rímelzinho, só para pintar também os pelinhos dela. Deixar da cor da sombra que a gente usou. Depois eu volto com camuflagem para recortar a sobrancelha dela, fazer esse recorte. Eu faço com a mão bem levinha, para não querer tremer assim. Não boto força na mão. Eu volto com a paleta, como eu disse, todas as sombras que eu vou usar é dela. Agora a primeira sombra que a gente vai usar é esse marronzinho quente. Ele é um marrom quente, mas ele é um pouco mais escuro, não é um tomzinho claro. E nem é aquele tom tão escuro assim, ao ponto de que quando a gente esteja esfumando fique acinzentado. Tem que ser uma cor mais terrosa, mais quente, para ficar querendo igualar o tom da pele dela. A gente vai esfumar ele, vai aplicar só no cantinho externo, mas vai esfumar em toda a pálpebra, arrastando um pouquinho para fora, para ficar esse degradê, não ficar um olho muito dentro, assim, aquele olho muito compacto, digamos assim. Depois eu vou usar essa sombra aqui, que é um marrom também quente, porém ele é um tom mais escuro do que o que a gente usou, com o mesmo pincel, só que agora, em vez de esfumar, levando ele pra cima, eu vou esfumar ele só no cantinho que eu apliquei ele. Só pra não ficar uma bolinha marcada, mas eu vou ficar esfumando ele só onde eu apliquei. Agora, com esse tom e esses dois tons, eu vou fazer esse iniciozinho do olho dela. Eu matifico esse iniciozinho, porque como a gente passou o corretivo antes, para ser como se fosse nosso potencializador da sombra, ele pode ser, se eu não matificar ele pode ficar aparecendo as linhazinhas acumuladas do corretivo. Então a gente matifica com a sombrinha mais clara. Agora eu vou vir com esse pigmentozinho da Yes. Eu gosto dela porque ela é uma sombrinha, mas olha como fica linda, é só uma sombrinha pigmento. Os reflexozinhos dela são bem pouquinhos, porém ela já dá uma cor linda e uma base linda. Pra quem não vai casar de dia, não quer aquela coisa muito brilhosa, às vezes eu uso só ela. Depois de aplicar o pigmento, eu venho com esse reflexo da Bitarra. Venho também com ele acima de onde eu apliquei o pigmento. Ele é o 104. Para ser o nosso pontinho de luz, eu vou usar esse da de Fada. Eu molho um pouquinho o pincel, aplico aqui, molho com água mesmo, aplico no cantinho, deixo ali, e venho com os reflexos aqui. Abro ali. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima,
Vim primeiro com a sombrinha quente mais claro, aplico aqui todo embaixo do olho dela e depois venho com mais escurinho, bem na raizinha, só para dar mais uma marcadinha. Eu vou também colocar o segundo reflexo que a gente usou abaixo dos olhos dela, então eu também dou uma molhadinha, pode ser com água, eu gosto de usar o fixador, o Fix. Dou uma molhadinha, depois vou e aplico o reflexo. Depois de usar todos esses pigmentos, essas coisas que caem, se esfarelam embaixo, eu venho com pó limpando aqui, dando essa varridinha. Para finalizar o olho, eu vou vir com esse delineador aqui da Catherine Hill. O delineador eu vou fazer só um tracinho na raiz dos cílios dela, bem fininha. O delineador que eu estou usando é esse da Catherine Hill, mas ele não é bem um delineador em gel. Ele é um aquacolor, que você molha ele e ele fica bem pretinho, assim como o delineador em gel. Como noiva a gente tem todo um acabamento, a maquiagem da noiva é muito acabamento, eu não deixo esse finalzinho aqui do delineador só isso. Eu dou só uma esfumadinha para não ficar uma coisa muito sem final. Só uma esfumadinhazinha com preto ou até com um marrom escuro. A máscara que eu vou usar é essa da Bruna Tavares. Gosto muito dela porque ela tem esse aplicador bem fininho. Olha pra cima. Fica ótimo para aplicar nos cílios inferiores. Nos cílios superiores também gosto muito dela porque ela deixa esses cílios bem altinhos, bem curvadinhos. Para a boca dela eu vou começar com esse lápis para contornar todo o lábio de Natália. Começo contornando, depois que eu vou só dar uma entradazinha, mas também não muito. Isso facilita até na hora da aplicação do batom, gente, fazer o desenho, porque quando a gente vem só diretamente com o batom, tem mais risco de borrar, e até o desenho também é bem melhor, da boca bem melhor de fazer com o lápis. O batom que eu vou usar é o Janaína, da Bruna Tavares. Depois eu vou vir com um glossinho, mas qualquer gloss incolor, até com corzinha que seja um nudezinho rosado. My stomach's doing somersaults. Promise you it's not your fault. It's just that something's feeling off, and I can't place it. Maybe I'm just anxious 'cause lately you're the only one. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que é que você achou dessa maquiagem, que é uma proposta de noiva mais pro dia, mais delicado, bem lindo. E com várias dicas, né, que a Marcela trouxe aqui pra vocês. Gostou, gatinha? Amei, espero que todo mundo goste, né, da minha proposta. Vão amar, com certeza. Então, se inscreva, comente aqui embaixo, compartilhe com as amigas, com todo mundo. E é isso, beijos, tchau!